mas eu tenho a minha forma de olhar o país, eu tenho a forma de ver as coisas, partindo de alguns exemplos que eu ouvi. O Magufuli, volto mais para Magufuli, pergunta aos ministros deles aquilo que está acontecendo aqui em Moçambique. Olha lá, você tem quantas casas? Ele diz o seguinte: o gabinete da corrupção da Tanzânia tem um conhecimento que o senhor tem 15 casas e cada casa está localizada no sítio X. Quais são as casas que você costuma lá frequentar? Eu frequento a casa do bairro de Nkobe e também frequento a casa de Somerfield. Olha, a partir de hoje você fica com 2 casas, as 13 casas ficam para o Estado, não é? As 13 casas que você tem. É exatamente aquilo que está acontecendo aqui no nosso país. E nós estamos a falar de um desenvolvimento de um país, de pessoas, de jovens que nem têm casa. Em 1945, quando termina a Segunda Guerra Mundial, quero ir aqui na questão levantada pelo reverendo, tivemos a Coreia do Sul. Coreia do Sul, um país que sai do marasmo político da Segunda Guerra Mundial, mas porque eu sempre defendo esta questão da liderança. Sentaram lá dentro e começaram a discutir como é que nós vamos sair dos problemas. E nessa altura havia um problema sério de canibalismo. Pessoas que comiam pessoas por causa da fome. Porque, meu irmão, a grande pobreza de um país é fome. Quando nós temos um povo que não come, é aí onde todos nós notamos a fome. O que eles fizeram? Chamaram a juventude, pegaram 1 milhão de jovens, mandaram para países. Eles começaram a olhar o desenvolvimento em mandarem jovens para estudarem fora. 10 anos depois, estamos a falar isso em 1954, os jovens regressam para a Coreia do Sul, formado em agricultura, formado em engenharia, formado em várias áreas sociais. Hoje, ninguém pega a Coreia do Sul na agricultura. Significa que os problemas da fome, esse problema que nós temos em Moçambique já não é problema nesses países. Porque a fome não é a roupa. Você pode comprar o fato de 40 mil, de 400 mil, mas quando você não come, aí de facto há um grande problema. Estamos a falar da Coreia do Sul. Saíram jovens, foram se formar, voltaram. Colocaram aquele país no desenvolvimento. Por quê? Por causa da liderança. E eu estou a olhar a liderança. Filipinas, hoje, até nós em Moçambique já começamos a consumir as novelas da Filipina. Discutiram por que este país é pobre. E levantaram um conceito, aquilo que nós chamamos, doutor, a tal pobreza educacional. O que é pobreza educacional? A pobreza educacional é termos indivíduos formados em grandes escolas, nas universidades públicas, mas que o pensamento dessas pessoas no desenvolvimento são pensamentos individualistas. Quando alguém forma-se no ensino superior, em qualquer parte do mundo, este indivíduo tem um compromisso de desenvolver o país. Nós temos intelectuais em Moçambique formados nas universidades de fora, que estão a servir o Estado. Em vez de servir o Estado, esses indivíduos servem-se por si próprios. E aí a Filipina disse que não, nós temos que combater a pobreza educacional. A pobreza educacional foi combatida quando todo mundo foi dado a oportunidade para estudar, não é? E levar aqueles indivíduos que colocavam em causa para o desenvolvimento do Estado. 20 anos depois, a Filipina é outra coisa, das mesmas economias, porque eu estou a falar de Moçambique quando em 1975 ganha a independência. Quero também elucidar ao reverendo. Moçambique era o 8º país com economia sustentável ao nível do continente africano. Nós tivemos tudo. Quando se fala da Mabor, quando se fala de várias empresas que nós tivemos aqui no nosso país, mas por que este país desmoronou? Liderança. Liderança. É verdade, a justificação que a gente ouve aí é por causa da guerra, da Renamo, porque a Renamo... Não. Liderança. Liderança.
Significa que nós não tivemos os líderes que olharam, que deram a continuidade para o desenvolvimento. Sabe o que acontece a partir de 1986, 87, depois da morte do presidente Samora Machel? O FMI entra em Moçambique, o Banco Mundial, as tais companhias da Bretton Woods não começam a ditar as regras num país, e Moçambique começou a viver de um país que não precisava de mendigar. Perdemos a indústria. Perdemos tudo que nós tínhamos. Sabe por quê? Liderança. Nós estamos a falar da liderança. O nosso país, Moçambique, vai sair da pobreza absoluta que nós temos. Vai sair do marasmo, esse nome ouvi aqui, que nós temos quando nós tivermos o líder. Aquele líder que olha para o país a desenvolver, aquele líder que ganha oportunidade. Eu, quando falo da liderança, é um caso bastante sine qua non, porque nos últimos anos nós notamos a questão da liderança para o desenvolvimento do nosso país, mas o nosso país não desenvolveu. Se Filipina em pouco tempo desenvolveu, usou a educação, não é, como fator de desenvolvimento, tiramos a pobreza educacional, a tal pobreza educacional que nós em Moçambique hoje temos, porque não valorizamos a educação. Nós não valorizamos a nossa educação. A nossa educação é educação bastante mais baixa ao nível da região da África Austral. Só nos contentamos com números estatísticos. Não nos contentamos com sabedoria. De um estudante que entra, faz o ensino superior ou ensino secundário ou ensino primário, e que quando termina o nível médio, começa a ter projetos. O que eu devo escrever para ganhar dinheiro? Então, significa